Olá, está no ar mais um Bora Pocar, comigo Isa Mendonça, aqui no município de Linhares. E olha, eu tô com uma convidada muito legal e com muitas informações para vocês. Por quê? Ela é coautora de um livro, vai lançar um livro ainda esse mês. Além disso, é enfermeira, é psicóloga, dona de 4 casas de repouso. Estou falando de quem? De Mariana Mota Tessarolo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Isa. Mariana, fiquei encantada aí com um pouquinho que eu fiquei sabendo da sua história. Você tão novinha, com 4 casas de repouso, aconchego. Como que surgiu? Como é que foi isso? Então, eu falo que para chegar na casa de repouso eu tenho que contar um pouquinho antes, assim, Conta né? aí, conta, porque Mariana, gente, é psicóloga e é enfermeira. Isso. Então não é pouca coisa, não. A minha primeira formação foi em enfermagem, né? Esse ano eu completo 14 anos como enfermeira. E uma coisa que eu tinha certeza era que eu queria trabalhar com idosos. Então, eu sempre foi o público, né? Sempre foi o público que eu sempre me identifiquei. Eu sou mineira, então vim para o Espírito Santo muito novinha, e aí eu não vivi próximo dos meus avós. Então acredito que essa ausência fez com que eu realmente me identificasse com esse público, né? Sentisse uma certa falta. Os amigos tudo iam para casa da avó, né? E eu não tive essa questão, vou final de semana, vou para casa da minha avó. Eu não tinha isso. Defini então que eu gostaria de trabalhar com esse público. O meu primeiro emprego foi em uma empresa privada, né? Uma grande empresa privada. E no meu segundo emprego, eu trabalhava rodando o Espírito Santo. E eu sempre passava em Vila Velha, na frente de uma casa de repouso. Eu sei até onde é. Na descida da Terceira Ponte, é Bem Viver, né? Uma casa de repouso maravilhosa. É bem bonito lá. Eu tenho um carinho muito grande pelos proprietários. E aí eu sempre passava lá na frente e falava, um dia eu quero entrar aí dentro. E assim, de verdade, eu nunca tinha... pra falar assim... ser dona de uma casa de repouso. Casa de repouso que eu trabalhar. Não tinha isso. Até assim, era uma coisa irreal, assim, nunca havia pensado. E aí, como eu sempre tive essa vontade de ir até lá, de entrar, um dia eu quero entrar aí dentro e tal, um dia eu recebi uma ligação me chamando para fazer uma entrevista. E eu juntei o útil ao agradável, porque eu realmente queria entrar lá dentro. Eu fui lá fazer a entrevista e foi assim, uma experiência fantástica. Eu realmente falo de coração. Eu sou hoje muito amiga deles, né, dos proprietários, da Cristina e do Pedro. Tenho um carinho enorme por eles também por mim. E eu fiz a entrevista lá com eles e todo momento, assim, eles falaram coisas muito bacanas, né? Na perspectiva deles ali, quanto eu possível, né? Possível contratada da empresa. Mas eu me identifiquei com aquilo, eu senti uma energia muito bacana, eu realmente olhei para aquilo ali como algo que eu queria para mim. Eu queria, se não ter alguma coisa que até então também não tinha almejado, mas viver aquilo, né? Estar dentro de uma casa de repouso. E em todo momento, né? Nessa época, como eu falei anteriormente, eu rodava o Espírito Santo inteiro, eu era responsável técnica de uma marca de material hospitalar, eu rodava o estado todo, e aí eu me lembro que o Pedro, por exemplo, falou assim, olha, é muito perigoso isso que você faz. Você tem tudo para trabalhar numa casa de repouso, você tem todo o perfil que realmente uma casa de repouso precisa, mas o seu lugar não é aqui, o seu lugar é em Aracruz. Aí eu falei, poxa, ele me chamou para tua entrevista, ele tá falando isso comigo, né? Mandando, né? E realmente eu morava em Aracruz, né? Meu pai morava lá, o meu marido, que na época era noivo, também morava lá, e eu rodava o estado todo, inclusive nesse período eu estava até morando por um tempo em Vila Velha. E aí eu falei, bom, mas lá em Aracruz não tem casa de repouso. Ele falou, então... É a hora. Né? E aí eu falei, olha, seu Pedro, eu não tenho dinheiro, assim, né? Minha família é uma família muito simples. A gente veio de uma família muito humilde e tudo mais. Eu trabalho, mas não tenho dinheiro, não tenho reserva e tudo para poder comprar, para poder montar uma casa de repouso, abrir um negócio desse tamanho. E aí ele contou um pouquinho da história deles, né? E ele falou assim, é o seguinte, como você vai fazer, eu não sei. Mas você volta aqui para me perguntar como é que abre uma casa de repouso. E assim, para mim essa experiência foi fantástica, realmente. Eu falo para as pessoas, aquilo tinha que acontecer, né? Eles são pessoas religiosas e assim, eu acredito muito em Deus e eu realmente entendi que eu tinha que estar ali naquele momento. Era um propósito, passou de fato realmente a ser um propósito da minha vida, aquilo tinha que acontecer. E aí realmente foi isso que eu fiz, eu fui embora para Aracruz e falei pro meu marido assim, que na época era meu noivo, é o seguinte...
nós temos que abrir uma casa de repouso. Daí ele falou, você tá ficando doido? Como assim? E meu esposo é formado... mas sozinho com você. O meu esposo é formado em administração, né? Ele já tinha uma empresa de material hospitalar, que já está há mais de 20 anos no mercado, lá em Aracruz e agora aqui em Linhares, é a Cirúrgica Globo. E aí ele falou, olha, ele é formado em administração, ele tem domínio sobre gestão de serviço. Eu, como enfermeira, a gente não tem estímulo nenhum para gestão de um negócio, de uma empresa. Né? A gente tem para gestão hospitalar, gestão de unidade de saúde, e a gente, em momento nenhum, enfermeiro é estimulado ao empreendedorismo. Então, realmente era algo irreal. E aí ele falou assim, é o seguinte, se é isso realmente que você quer, me prova que é rentável. E ele falar isso, a mesma coisa, ter me dado um soco na cara, porque... Você não sabia como fazer. Não, me mostra que é rentável? Eu não tinha pensado em momento nenhum sobre dinheiro. E aí ele falou pra mim, olha, você precisa... Prova que é rentável. Como um bom administrador, né? Olha, você precisa provar que isso é rentável. E aí foi a mesma coisa de me dar um tapa, assim, sabe? Eu falei, como assim rentável? Porque na minha cabeça de enfermeira, em momento nenhum eu pensei em dinheiro. Você pensava em cuidar. Eu pensava assim, imagina aquele monte de idoso, você tá debaixo da árvore, jogando dominó, coisa linda e tal. É novela. Sabe, assim, a minha visão era essa. E aí ele falou assim, olha, mas não tem como pagar conta se você não organizar uma empresa, né? Então tem que pagar funcionário, como você vai colocar os profissionais para trabalhar? Né? Você tem que cobrar uma mensalidade, e aí a casa precisa se manter e tal. E começou a falar coisas que literalmente a gente, assim, eu nunca tinha pensado. Não por esse lado. E aí eu comecei a estudar gestão, né? E comecei... eu falo que a partir daquele dia nunca mais eu tive uma noite de sono completo, porque eu comecei literalmente a engolir tudo quanto é tipo de legislação, tudo quanto é informação. Hoje eu tenho domínio sobre toda a legislação associada às instituições de longa permanência, que é o nome para as instituições, né, para idosos, as casas de repouso, e que antigamente as pessoas chamavam de asilo. De asilo. Que hoje essa terminologia não é mais utilizada. Então hoje a gente fala ILPI, que é a abreviação de Instituição de Longa Permanência para Idosos, e aí eu tenho total domínio sobre isso. E isso começou lá em 2013, quando tudo isso aconteceu. Então eu comecei a estudar muito. Eu fiz um curso do Empretec, que na época meu esposo pagou pra mim, que era meu noivo ainda, então assim, ele realmente acreditou naquilo. Eu falo que foi nosso primeiro casamento, né, a casa de repouso. Ele é meu sócio das 3 unidades, a de Aracruz e as 2 aqui de Linhares, enfim. E eu fiz esse curso de formação no Empretec, fiz o curso assim com muita dedicação, né, todas as premiações que tem dentro desse curso, eu batalhei para ganhar, né? Realmente eu ganhei e coloquei aquilo. Falei, é isso que eu quero e não quero de qualquer jeito, assim. Para mim, eu tenho sempre uma concepção que nada precisa ser chique, ela não precisa ser nada requintado. A oferta do serviço tem que ser de qualidade. E eu sempre prezei muito por isso. Muito bom. Né? Assim, não precisa ser uma casa chique, ela precisa, claro, ter condições de moradia, né? Tá dentro das normas sanitárias, mas ela precisa oferecer um serviço de qualidade, ela precisa ser regulamentada, e é o que eu sempre prezei. Então, assim, tudo quanto é documento que é exigido eu tenho, todos os protocolos que precisam ser seguidos ou novos a serem implantados eu implanto. Então eu prezo muito por isso, pela prestação de serviço de qualidade realmente, e de ser um diferencial. De fato, ficou para mim aquilo ali de ser uma referência naquilo que eu estava fazendo. E qual é o diferencial da Aconchego? Eu vou te falar que eu associo assim, conhecimento técnico e humanização. É o que eu prezo. Você pode me perguntar qualquer coisa, eu ficaria falando aqui com você até amanhã sobre casas de repouso, sobre o cuidado da pessoa idosa, porque realmente é algo que eu estudo todos os dias. Você gosta? Gosto. Tem paciência? Tem. E, mas assim, não tá sozinha, tem gente ali com você? Tem. Hoje eu tenho uma equipe, então, abri a primeira casa, né, em Aracruz. A minha demanda foi crescendo em Aracruz. Eu comecei a perceber que eu tinha muitos idosos de Linhares, né, e vim conhecer o mercado de Linhares e ver... Mas aí, deixa eu perguntar sem te cortar. Aham. A pessoa vai para casa de repouso, sempre fica ali permanente, ou ela vai para casa de repouso, passa o dia e volta para casa? Então, existe essa modalidade? Como é que é? Existia. Hoje a legislação ela não recomenda que seja ofertado esse tipo de serviço que a gente chama de centro-dia. Um serviço de centro-dia deve ser um serviço somente de centro-dia,
que as pessoas usam um nome popular que não é o certo, que chama creche para vovô. Esse termo também não é o correto. Então, a gente chama de centro-dia. O centro-dia é um tipo de serviço. A instituição de longa permanência, ou as casas de repouso, o residencial geriátrico, é um outro serviço. Lá o idoso vai para morar. Ou ele vai para passar um determinado período de permanência, 1 mês, 2, 3, 6 meses, enfim, o que houver a necessidade em relação à questão do cuidado ou da vontade do próprio idoso. As pessoas têm muito disso, assim, acharem que o idoso está numa casa de repouso porque foi abandonado pela família, ou o idoso que está numa casa de repouso é um idoso totalmente dependente de cuidado sempre, e não é dessa forma. Existem muitos idosos ativos, lúcidos, que são independentes, que hoje optam por morar numa casa de repouso. Mas aí ele sai a hora que ele quer. Se ele for totalmente lúcido, assim. Eu sou idosa, né, gente? Então, eu tô lá, aí tô lá na Aconchego, quero ir dar uma volta na cidade, ver as lojas. Posso sair e voltar? Sim. O direito de ir e vir da pessoa idosa Não deve é ser uma respeitado. Não, deve ser respeitado. O que a gente precisa levar em consideração é o nível de cognição que essa pessoa tem, né? Então, assim, caso... Ela não tá com Alzheimer. Isso, que não tenha algo que comprometa, coloque em risco. Então, um idoso totalmente ativo, independente, lúcido, ele tem direito de ir e vir onde ele quiser, né? Então, ele tem... Só não vai dormir na casa, vai dormir no Aconchego. Sim, sim. E aí, assim, as pessoas têm optado por isso, por quê? Porque a gente oferece uma equipe 24 horas ali à disposição do idoso. Então, são 6 refeições diárias, acompanhados pelo nutricionista, tem fisioterapia, educador físico, a gente tem uma unidade que tem piscina, então a gente oferece a hidroterapia, tem as atividades terapêuticas com terapeuta ocupacional. Então, assim, a gente tem uma equipe completa, os cuidadores ali o tempo todo, a parte da lavanderia, né, da rouparia. Então, assim... É mais completo do que, às vezes, a própria casa. E o que eu considero de suma importância, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né, para aquela questão realmente da oferta da medicação no horário, monitoramento de sinais vitais quando for necessário, e a socialização. Então, às vezes, a pessoa está em casa... E tá sozinha, né? É um julgamento muito intenso, assim, que a gente recebe muitas vezes. Como que a pessoa tem coragem de deixar um pai? Porque um pai cria 10 filhos e 10 filhos não criam um pai. É a frase que eu falo assim, meu Deus. É uma frase muito antiga, da época que as mulheres não tinham uma outra escolha que não ficar em casa, cuidando de casa. Então, nessa época, realmente, elas cuidavam dos familiares. E hoje, se a mulher não trabalhar, o que ela vai fazer? Né? Como que uma família se mantém? As duas pessoas normalmente precisam trabalhar. E vem a parte também da falta de preparo dessa família. As famílias não estão preparadas para cuidarem das pessoas quando elas necessitarem de cuidados especializados, com alguma demência ou com alguma restrição ao leito, alguma coisa desse tipo. Então, as famílias não estão preparadas para esse cuidado. E nós estamos, né? Nós estamos para isso. Isso, tem toda uma equipe. Você também está agora mestrando está fazendo mestrado, o mestrado em gerontologia. Na verdade, eu sou especialista em gerontologia pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Recentemente eu estou fazendo uma atualização também em geronto no Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo. E eu faço mestrado de psicogerontologia. Eu sou enfermeira e sou psicóloga. O meu mestrado, eu fiz a qualificação dele ontem, né? E aí eu acredito que até o mês que vem eu já sou mestre em psicogerontologia. E essa especialidade, ela trata do quê? Então, na verdade, a gerontologia em si, ela é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento. A geriatria, por sua vez, é uma ciência médica, né? Então, é uma especialidade médica. O médico se forma e se especializa em geriatria, e aí ele trata ali o paciente no quesito doença, né? Enfim. Medicação, orientações e tal. A gerontologia, ela estuda o processo do envelhecimento. Então, a gente trabalha a questão de prevenção, orientações para os familiares, adaptação de ambiente, prescrição de cuidados. A gente analisa a pessoa idosa num contexto geral. A gente não vê só aquele idoso com passivo de doença, sabe? Então, a gente avalia o contexto geral daquela pessoa, no quesito social, no quesito psicológico, no estágio de saúde, na questão realmente do seu convívio, dos seus direitos. A partir de quantos anos a gente deve procurar? Eu, com 51, eu tenho que começar a pensar nisso com quantos anos? Então... Já agora? Na verdade, a gente vem trabalhando muito isso, né? A gente que estuda o processo do envelhecimento, realmente a educação sobre o processo do envelhecimento.
isso deve acontecer desde sempre, né? A tendência natural é essa. Eu falo sempre o seguinte, tem pessoas que falam assim, mas por que você faz questão de falar a sua idade? Eu digo sempre o seguinte, olha só, a gente só tem 2 caminhos, ou envelhecer ou morrer. Sim, isso aí. Eu quero envelhecer, claro que eu sei que eu vou morrer, não vou ficar para semente, quero envelhecer bem. Sim. Então, assim, eu procuro me alimentar bem, eu procuro me exercitar. Agora, eu acho essa questão da geriatria e até da gerontologia que você está tratando aqui, não é uma coisa para eu pensar quando eu tiver com 70 anos. Exato, né? exato. E não tem nada demais, ao meu ver, eu chegar num especialista e falar, doutor, eu tô com 51, como que eu faço? Né? Porque quando eu comecei a pensar em fazer reposição hormonal, por exemplo, Sim. eu ainda menstruava. Pois é. Mas eu já fui procurar saber sobre isso no meu período que eu ainda estava fértil. Por quê? Eu vou deixar acontecer, vou estar morrendo de calor no auge da menopausa para procurar o médico? Não, Sim. Eu tenho que começar a sentir isso antes. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a tendência é essa, né? Você tá novinha ainda, com 36, falei a idade dela. Mas é porque ela é tanta coisa que a gente tem que falar, gente. Ainda a gente nem falou sobre o livro, já. Então, assim, o que acontece? É preciso a gente saber o que vai fazer quando a idade chegar. Exato. E assim, essa educação, né, sobre o processo de envelhecimento, a gente tem trabalhado ela desde a infância. Então, assim, aqui em Linhares existe um projeto super bacana, que é Cuidando do Idoso, que é desenvolvido em uma escola aqui de Linhares, onde todo ano eu vou lá, dou uma palestra para as crianças de uma forma bem lúdica, né, bem tranquila, realmente orientando sobre o estatuto da pessoa idosa, os direitos, como é o processo de envelhecimento, o que muda no corpo. Por que isso? Porque é desde a infância que realmente a gente... As pessoas têm medo de falar. Exato. Você percebe isso? Exato. São 2 coisas que as pessoas têm muito medo de falar. Uma é sobre o envelhecimento e outra é sobre a morte, né? Pouco se fala sobre, as pessoas têm medo. E aí, dentro dessa linha, a partir do momento, por exemplo, que a gente tem nosso primeiro emprego, por que não, a partir dali, a gente já preparar, por exemplo, para a nossa aposentadoria? A gente já almejar alguma coisa de que forma que eu quero envelhecer? Porque quando as pessoas sabem que eu tenho casa de repouso, elas falam assim, olha, é para lá que eu vou, hein? Eu já posso ir pagando? Né? As pessoas começam a trabalhar dessa forma. É engraçado que normalmente as pessoas falam assim, bom, existe plano funerário, por que você não faz um plano? Um plano para casa de repouso? Eu falo, não, calma, que são coisas diferentes. E aí, assim, realmente tem essa questão do preparo, não só associada à saúde, mas todo o processo social. Então, assim, olha, eu não tenho filhos, como é que eu vou envelhecer? Como que vai acontecer? Ou tenho filhos, mas eu não quero dar trabalho para eles. Ou, enfim, não é que é aqui que eu quero morar. Ou meu sonho sempre foi morar numa fazenda, então eu quero envelhecer nessa fazenda. Então, são coisas que normalmente a gente precisa organizar para quando ocorrer esse processo aconteça de forma leve, né? Então, a geriatria em si, como eu falei anteriormente, ela vai tratar ali do processo de envelhecimento. Você pode ir para o geriatra com 40 anos, com 30 se você quiser. Viu, gente? Né? Vocês já podem, assim como eu, procurar um especialista nessa área. Mas não é porque você está ficando velho, não. É porque você tem que chegar na sua velhice, exatamente, não é? De uma forma leve, de uma forma bacana, e encarar isso daí com naturalidade. Isso aí. E a história do livro? Então, no livro, no ano passado, eu ganhei uma premiação aqui no estado. Do prêmio Sebrae, gente, olha. É o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Eu fui primeiro lugar na minha categoria. E após essa premiação... Empoderadoras, não? Não, Empoderadoras foi um evento posterior, foi depois. Esse foi o evento do Sebrae delas, né? Eu já havia me inscrito nessa premiação há alguns anos atrás. Na verdade, há uns 10 anos atrás. E eu achava que eu sabia de alguma coisa sobre empreender. E aí, nesse ano que eu fiz a inscrição, foi um ano que foi muito importante para mim, assim, que eu precisava, sabe, dessa premiação. Ela foi muito importante, assim, sabe, para reafirmar tudo que eu venho lutando há todos esses anos, né? São 10 anos empreendendo, na verdade 10 anos quanto empresa, mais 12 anos no projeto, né?
E aí esse prêmio, ele me deu uma certa visibilidade, né, em relação, né, foi a nível de estado, e eu fui convidada para ser coautora desse livro que chama Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, que é uma frase que eu sempre defendi muito, então eu fiquei muito feliz, né, de conhecer esse projeto. E era para esse livro ser publicado hoje, né, no dia, na verdade ser lançado hoje no Dia da Mulher, mas a editora atrasou um pouquinho, então acredito que até o final do mês a gente já tem aí uma data prevista para organizar um lançamento do livro aqui em Linhares. Que legal, parabéns. Olha, tô muito feliz de ter te conhecido, porque assim, a gente conhece muitas pessoas ao longo da vida, mas eu confesso que você está sendo a primeira mulher que eu conheço que é dona de uma casa de repouso e nova, né? E mais do que isso, que se interessou pelos idosos, porque o que a gente observa é assim, eu me interesso por criança, né? Que é mais fácil. Gente, mexer com idoso não é uma coisa fácil, Não. né? Porque é um ser humano adulto, formado, com opiniões, cheio de manias, cheios de vícios, como a gente vai ficando mais velho e vai adquirindo aquelas coisas da gente. Não, quem mexe aqui sou só eu, os toques. Sim. Então, saber que você, tão novinha assim, escolheu essa área, confesso que deixa o meu coração cheio de esperança, com a humanidade de uma forma geral. Porque eu acredito que não deva ser tão fácil, mas você fala de uma forma tão leve que realmente me emocionou. Então eu estou muito feliz, quero te dar os parabéns, dizer que fiquei encantada. Obrigada. Hoje, então, assim, as pessoas perguntam, nossa, mas 4 casas de repouso, como assim, né? Realmente essas situações, elas foram acontecendo à medida, como eu falei anteriormente, quando eu decidi, eu falei que eu queria ser referência na minha área. Eu fui pioneira aqui na região norte e noroeste do estado. São 4 unidades, então uma em Aracruz, 2 aqui em Linhares, né? Uma no bairro Colina, outra no bairro Interlagos e outra em Colatina, onde eu tenho uma outra sócia, que é a Brena. Recentemente também eu abri uma nova empresa para atendimento domiciliar, que estava pouco, né? 4 casas de 4 já estavam pouco, ela quis mais um pouquinho. A empresa, ela vai se chamar Tríade Atendimento Domiciliar, né? Tríade Saúde Atendimento Domiciliar, onde eu tenho outras 2 sócias, né? Que também são minhas parceiras. Eu vou fazer o lançamento dessa empresa na próxima semana. E eu tenho consultório de psicologia, né? Onde eu atendo, no caso... Trabalha poucos. Hoje eu atendo idosos e familiares de idosos, né? Então, pessoas que realmente estão aí nesse processo, nessa necessidade de cuidados em si, né? No tratamento terapêutico, psicoterapêutico. E assim, realmente é uma coisa que eu escolhi. Então, eu acredito que naquilo que você escolhe, você tem que ser o melhor. Né? Você, pelo menos, tem que lutar para que você seja o melhor. E não é melhor que alguém, não. É Sim. melhor no propósito de cuidar de alguém, cuidar da melhor forma. É isso aí, ainda mais que você está mexendo com gente. Exatamente. Né? E quando a gente mexe com outro ser humano, a gente tem que procurar entregar Exatamente. Parabéns, Mariana. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada, Isa. Gente, olha, nós chegamos ao final de mais um Bora Pocar. Nossa última entrevistada aqui em Linhares, essa semana, foi Mariana Mota Tessarolo, que vocês acabaram de conhecer um pouquinho da história dela, proprietária aí da Casa de Repouso Aconchego, psicóloga, enfermeira, vai lançar um livro ainda esse mês. Então, assim, muita história legal, muita história bacana que a gente descobriu aqui no município de Linhares e eu quero partilhar isso tudo com vocês. Chegamos ao final de mais um Bora Pocar e dessa vez vocês conheceram aqui comigo a história da Mariana Mota Tessarolo, que é enfermeira, psicóloga, dona de casa de repouso, está lançando um livro e assim, tem muita coisa bacana. Então eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta com mais gente legal para vocês conhecerem. Um beijo!